Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Roque Alves, sou professor de Biologia da Rede Estadual e na aula de hoje nós vamos trabalhar mais um tema integrador. Você sabe o que é um tema integrador? São aqueles temas que geralmente envolvem várias disciplinas. E na aula de hoje, dentro de um tema integrador muito importante relacionado à saúde, nós vamos falar sobre o desenvolvimento de soros e vacinas, certo? Então é o seguinte, observe que o soro e a vacina são exemplos de imunização. Vamos entender um pouquinho o que é a imunização? Observe na imagem aí, ó. Imunização é o conjunto de métodos terapêuticos destinados à aquisição de proteção imunológica contra doenças de caráter infeccioso. Eles têm duas formas de imunização, a imunização passiva e a imunização ativa. Então perceba que imunizar quer dizer o quê? Você fazer com que aquele ser humano, no caso animais também podem ser imunizados de doenças, né, porque eles tenham uma resposta em relação a algum agente infeccioso. E nós aprendemos que essa forma de imunização, como você viu no slide, ela pode ser chamada de imunização passiva e ativa. Vamos aprender a diferença entre essas duas formas de imunização. Observe na imagem aí, ó. Imunização passiva é aquela que acontece através de transferência de anticorpos. Então, volta para cá. Nós sabemos que quando você entra em contato com algum tipo de doença, por exemplo, o seu corpo ele vai produzir anticorpos, certo? No caso da imunização passiva, é quando você recebe esses anticorpos prontos. Uma desvantagem da imunização passiva é que o seu corpo não cria a chamada de memória imunológica, que é quando o seu corpo aprende qual anticorpo que ele tem que produzir quando ele entra em contato com algum tipo de agente infeccioso, certo? E essa imunização passiva, ela pode ser feita de duas formas. Vamos observar na imagem aí, ó. Nós temos a imunização passiva natural, que é aquela que acontece através da mãe para o filho, via placenta ou através da amamentação. Volta para cá. Então, a placenta e o cordão umbilical, né, que é aquela comunicação que a mãe tem com o feto ali durante o seu desenvolvimento, ela é muito importante não só para a construção da estrutura corporal, mas também através da passagem de anticorpos. É por isso que a mãe ela tem que se alimentar muito bem para ela produzir esses anticorpos, para ela poder passar essa imunização para o seu filho. Isso acontece, como você viu, durante o desenvolvimento embrionário, né, através da placenta do cordão umbilical, mas também acontece através da amamentação. O leite é um alimento fundamental, rico em água, rico em cálcio, rico em proteínas e também rico em anticorpos, que são essas proteínas de defesa. Então, aqueles recém-nascidos que não amamentam corretamente, eles têm problemas imunológicos, ok? Então, eles vão ter uma facilidade de adquirir certos tipos de doenças, principalmente aquele primeiro leite conhecido como colostro. Ele é extremamente rico em anticorpos, extremamente importante para a alimentação de todos os mamíferos, inclusive do ser humano. É por isso que o leite ele deve ser a única fonte de alimento dos bebês durante os primeiros meses da sua vida. Além da imunização passiva natural, nós temos a imunização passiva artificial. Observe o que é. É quando há passagem de anticorpos prontos. No caso, nós estamos falando dos soros. Então, volta para cá. Então, quando você tem alguma doença, né, alguma doença geralmente muito grave, que ela não consegue ser tratada, imunizada através de vacina, você geralmente utiliza o soro. Os soros são os anticorpos prontos, né? E como eu disse, esse tipo de recebimento de anticorpos prontos não gera chamada de memória imunológica. Você não fica, você não tem essa defesa natural, né, ao contrário do que acontece com as outras formas de imunização. Então, observe aqui, eu tenho uma imagem mostrando exemplos de imunização passiva. No caso, a amamentação e a passagem dos nutrientes através da placenta e cordão umbilical, que são formas naturais, e a forma artificial, que é o soro, representado aí na terceira imagem, ok? Então, muito bem. Então, além da imunização passiva, nós temos também a chamada de imunização ativa. Vamos aprender o que é? Observe na imagem aí, ó. Imunização ativa é aquela produzida pelo corpo após a exposição de um antígeno. Volto para cá. No caso dessa forma de exposição, né, você cria a chamada de memória imunológica. Então, você pode entrar em contato
com um antígeno, né, que é uma proteína que promove o aparecimento de uma reação do organismo. Então, quando entra um antígeno no seu corpo, que é uma proteína que nós não conhecemos, uma proteína chamada de proteína estranha, o seu corpo ele vai criar uma resposta para isso, certo? Então, isso daí que é a imunização ativa. A imunização ativa ela pode acontecer de duas formas também. Vamos aprender quais são? Nós temos a forma natural, que é você adquirindo uma determinada doença. Então, volto para cá. Então, você já ouviu falar, por exemplo, que se uma pessoa, por exemplo, que pega catapora lá na infância, ela dificilmente pode pegar catapora novamente. Por quê? Porque isso é uma forma de imunização ativa natural. A pessoa entrou em contato com o vírus da catapora, ela vai criar o anticorpo para o vírus da catapora e isso vai ficar registrado na sua memória imunológica, né? Então, o corpo ele vai aprender qual tipo de anticorpo que ele precisa produzir quando ele entrar novamente em contato com esse vírus. Não é que o vírus nunca mais vai entrar em contato com ele, mas o corpo ele vai aprender qual anticorpo que ele tem que produzir, e isso geralmente dura durante toda a sua vida. Além da imunização ativa natural, nós temos a imunização ativa artificial. Vamos aprender o que é? Observe na imagem aqui, ó. A imunização ativa artificial é adquirida por meio de vacinas. Então, volta para cá. O que é uma vacina, né? Você já deve ter ouvido falar que a vacina é você inocular o próprio vírus, né? O vírus vivo ou inativo, ou até o vírus morto. E o que isso vai fazer? Como nós aprendemos, quando o corpo ele não reconhece alguma proteína estranha, que é o caso da vacina, que foi introduzida dentro do seu organismo, ele vai criar os anticorpos específicos para esse tipo de vírus ou bactéria que você foi vacinado. E dessa forma o corpo ele vai aprender qual o anticorpo que ele tem que produzir quando ele realmente entrar em contato com esses tipos de parasitas, ok? Então, a vacina é uma forma de imunização ativa, artificial, porque quando você coloca a vacina dentro do seu organismo, você está colocando partes do vírus, partes de bactérias ou até os vírus vivos para que eles possam criar essa chamada de memória imunológica. Mas esse vírus não pode me causar uma doença, professor? Mas eles são geralmente chamados de atenuados, que é quando você reduz muito a atividade viral, impedindo com que esse vírus possa se reproduzir, ok? Então, existem essas duas formas de imunização ativa, a natural e a artificial. Mas existem também algumas doenças que não têm vacina, como é o caso da AIDS, por exemplo. Porque esses vírus, como é o caso do vírus da AIDS, ele tem uma taxa de mutação tão alta que quando você entra em contato com o vírus da AIDS, né, ou se você criar uma vacina para o vírus da AIDS, a taxa de mutação dele é tão alta que o seu corpo não consegue criar uma resistência natural. Tudo bem? Espero que você tenha entendido a diferença entre imunização passiva e imunização ativa. As duas podem ser classificadas como naturais e artificiais. Observe na imagem aí que você tem uma imagem relacionada à imunização ativa, né? Você tem os glóbulos brancos, que são células de defesa que são responsáveis pela produção de anticorpos. Um anticorpo é uma proteína de defesa. O glóbulo branco, conhecido como leucócito, é uma célula de defesa. São os glóbulos brancos que produzem os anticorpos, né? Eu costumo usar com os meus alunos o seguinte, que o glóbulo branco é como se fosse uma arma e o anticorpo é como se fosse a bala dessa arma. Ou seja, é aquela estrutura que é produzida para atacar os vírus e as bactérias, as verminoses, né, que estão dentro do nosso organismo. E perceba na imagem novamente, nós temos aí o exemplo da catapora, né, que é aquela doença que geralmente a gente só pega uma vez porque cria chamada de memória imunológica, e ao lado aí nós temos aí a vacina, que é o exemplo da imunização ativa artificial. Ok? Então, muito bem, você já aprendeu essa diferença. Agora nós vamos aprender uma curiosidade muito interessante, que é um pouquinho falar sobre o histórico da imunização. Como que aconteceu essa produção de vacinas, como acontece a produção de vacinas e como, né, os primeiros seres humanos foram conhecendo esse processo de imunização. Nós não podemos deixar de falar no histórico da imunização sem falar nesse cientista inglês, esse médico inglês, que é o Edward Jenner. Observe na imagem aqui, ó. Edward Jenner foi um médico inglês que viveu aproximadamente em 1789 e ele foi responsável principalmente pela descoberta da imunização de uma doença terrível que matou cerca de 300 milhões de pessoas, conhecida como varíola. Então, volta para cá, que eu vou contar essa história para você. Aconteceu da seguinte forma, Edward Jenner percebeu, né, que lá na Inglaterra, as mulheres que ordenhavam vacas,
geralmente desenvolviam a chamada de varíola bovina, que é a varíola que geralmente afeta animais. E essa varíola bovina, no caso, ela é facilmente curada, ao contrário da varíola humana. Então, ele percebeu que as mulheres que desenvolviam a varíola bovina, né, elas tinham imunidade contra a varíola humana. Então, o que ele fez? Ele pegou as secreções purulentas de uma mulher, né, que teve a varíola bovina e injetou em um menino saudável, certo? E o que aconteceu? Injetou, no caso, as secreções purulentas da varíola bovina, injetou no menino. Aí o menino desenvolveu a varíola bovina, que é aquela que em 2, 3 semanas é curada rapidamente. Depois que ele foi curado da varíola bovina, ele pegou uma pessoa que estava com a varíola humana, retirou as secreções purulentas dessa pessoa e injetou naquele mesmo menino. E ele percebeu que o menino não desenvolveu a varíola humana, porque ele já tinha criado uma resistência aí da varíola humana, porque contraiu a varíola bovina anteriormente, certo? E é muito interessante a gente saber disso. No caso, o nome vacina, né, vem do nome da varíola bovina, que significa varíola vacinae, que significa varíola da vaca. Daí vem o nome vacina. A origem desse nome vacina vem dessa origem bovina que acontecia nos animais, né, dessa varíola que afetava os animais, e a descoberta dessa forma de imunização que deu origem à chamada vacina que nós conhecemos hoje, né. Aqui na imagem nós temos algumas imagens mostrando o histórico da imunização, né? Na primeira imagem mostrando Edward Jenner fazendo seus primeiros experimentos e ao lado uma imagem bem forte, né, que mostra os sintomas da varíola, mostrando 2 irmãos, um que foi vacinado contra a varíola, que foi imunizado, e o outro não, sofrendo os graves sintomas relacionados a essa doença que, como eu disse, já matou mais de 300 milhões de pessoas. Volta para cá. Hoje em dia, a varíola ela foi eliminada, né? Então, ainda bem, né, devido a vários cientistas como esse daqui que a gente falou. O outro cientista muito importante para o histórico da imunização foi um cara conhecido como Pasteur. Vamos entender um pouquinho o trabalho desse cara. O que ele fez? Ele tratou um garoto de 9 anos que fora mordido por um cão infectado pela raiva, certo? Volta para cá. Então, a raiva é uma doença extremamente agressiva, que quando a pessoa começa a desenvolver os sintomas, né, geralmente a taxa de letalidade é muito alta. E Pasteur, o que ele fez? Ele conseguiu pegar o vírus da raiva, né, e através do aquecimento desse vírus na água, ele fez com que esse vírus morresse ali naquela água quente e ele inoculou esse vírus morto no menino, né, que pegou a raiva e foi inoculando de várias formas de inoculações, e dessa forma esse menino, com o tempo, ele foi criando uma resistência contra o vírus da raiva. Então, o Pasteur ele foi muito importante, porque ele foi um dos responsáveis pela vacina que nós conhecemos hoje, que é essa vacina utilizando o vírus morto ou o vírus atenuado. Através das altas temperaturas, ele conseguiu eliminar o vírus e utilizou esse vírus morto dentro do organismo do menino, e as proteínas do vírus fizeram com que o menino tivesse uma reação imunológica e produzisse os anticorpos específicos para esse tipo de doença. Então, Pasteur, né, ele foi muito importante na produção das vacinas e ele tem um papel muito importante também na evolução biológica. Ele foi um dos grandes defensores aí da evolução química, né, que é o aparecimento da vida do nosso planeta através de micro-organismos, e ele também foi muito importante na nossa alimentação. Você já ouviu falar de um processo conhecido como pasteurização? É um processo muito importante para a produção de produtos à base de leite, eliminando aí as bactérias e os fungos que podem ser responsáveis por várias doenças. E aqui na nossa imagem nós temos um exemplo, né, uma imagem desse grande cientista que foi Pasteur, né, responsável pela primeira vacina de uma doença terrível conhecida como a raiva. E a imagem ao lado mostra aí um dos principais transmissores da raiva, né, que são os cachorros, beleza? E mostra aí os sintomas característicos, né, que é essa espuma esbranquiçada e problemas neurológicos relacionados aos portadores dessa doença, ok? Então, nós aprendemos um pouquinho sobre 2 cientistas, né, de fora do Brasil que foram extremamente importantes para
para a divulgação das vacinas, a produção das vacinas. E aqui no Brasil também nós temos um cientista muito importante que está diretamente ligado à história da vacinação no Brasil. Nós vamos falar sobre uma revolta que surgiu em 1904 devido a uma obrigatoriedade para a vacina da varíola. O que aconteceu? Em 1904, o Rio de Janeiro era uma região que tinha uma disseminação muito grande de doenças, devido ao lixo que não estava acomodado da forma correta. Esse lixo fazia com que muitos insetos se multiplicassem e causava epidemias gigantescas de varíola, de febre amarela, né, de dengue, de várias outras doenças. Aí o médico, conhecido como Oswaldo Cruz, que foi um dos grandes pesquisadores brasileiros, sendo um sanitarista muito importante, ele fez um projeto, né, juntamente com o presidente, de você fazer o saneamento básico. Vamos observar na imagem aí o trabalho feito por Oswaldo Cruz, relacionado também a essa revolta que surgiu em 1904, que é a revolta da vacina. Várias epidemias, principalmente de varíola no Rio de Janeiro, ocorriam devido à falta de saneamento. Aí o médico sanitarista Oswaldo Cruz, ele promulgou uma lei chamada de vacina obrigatória. O que é isso? Além dele fazer a limpeza pública, né, a drenagem dos esgotos, que era responsável pela multiplicação das doenças que aconteceu ali no Rio de Janeiro, ele fez essa chamada de lei da vacina obrigatória, onde os policiais entravam dentro das casas e obrigavam as pessoas a serem vacinadas, principalmente contra a varíola. Só que o desconhecimento da população em relação ao que era a vacina na época fez com que as pessoas desconfiassem muito dessa vacina obrigatória, do que era isso. Né? Isso provocou uma revolta muito grande no Rio de Janeiro, né? Algumas pessoas morreram nessa revolta e ficou conhecida como revolta da vacina. Aqui na nossa imagem nós temos uma charge da época, mostrando a revolta da vacina que aconteceu em 1904 e ao lado esse grande pesquisador brasileiro que é o Oswaldo Cruz. Olha para cá, a produção de vacinas hoje é produzida, no caso, no Instituto Oswaldo Cruz, que recebe o nome desse grande cientista. Além dele ser um grande sanitarista, ele foi um dos grandes responsáveis pelo ciclo de vida do Trypanosoma cruzi, que é o agente causador da doença de Chagas. O próprio nome Trypanosoma cruzi vem devido ao nome dele, em homenagem a ele, que é o Oswaldo Cruz, um grande sanitarista, pesquisador brasileiro. Ok? Merece muito reconhecimento. E agora nós vamos entender um pouquinho como que ocorre a produção das vacinas hoje em dia. Observe na imagem aí, ó. A produção de uma vacina geralmente é feita através da introdução do vírus em ovos com embriões vivos. Então, olha para cá, os ovos, além de serem uma fonte de alimento fantástica de proteínas, eles também são muito importantes na produção das vacinas, porque se coloca o vírus dentro dos ovos e é um ambiente perfeito para a multiplicação viral, e essa multiplicação viral forma vários vírus que vão ser utilizados na produção das vacinas, ok? Vamos ver a próxima etapa. Depois de colocado dentro dos ovos, esses vírus se multiplicam e depois passam por um tratamento para poderem ser utilizados. Volta para cá. Que tratamento é esse? Geralmente, né, através do aquecimento ou de alguma substância química, esses vírus eles morrem, ficam inativos e dessa forma eles podem ser utilizados e injetados no nosso organismo como a vacina que nós conhecemos, ok? Observe o próximo tópico. Nós temos aí, os testes utilizados para a produção de uma vacina são divididos em 3 estágios. Então, olha para cá, nós vamos entender como acontece, como uma vacina, quais os passos que a vacina possui para que ela possa ser utilizada pela população. Então, nós temos aqui os 3 estágios de produção de uma vacina. Observe aí na imagem. O primeiro estágio é a utilização do vírus inativo e repartido para gerar antígenos. Então, volto para cá. O primeiro estágio de produção de uma vacina, geralmente, acontece quando acontece um estudo, né, de vários países relacionados à produção daquela vacina e se esse tipo de vírus, esse tipo de proteína viral gera alguma resposta imunológica. Então, nós percebemos que pode acontecer a produção de uma vacina nesse primeiro estágio. Então, o primeiro estágio de produção de uma vacina é esse, né, quando percebe-se que um determinado vírus ele pode gerar uma resposta imunológica, isso é considerado o primeiro estágio. Vamos entender qual é o segundo estágio de produção de uma vacina? Nós temos aqui o início dos testes em animais. Então, volta para cá. Os animais, eles são muito importantes também para a testagem desses tipos de medicamentos antes de serem testados nos seres humanos. Alguns animais, como o macaco, o porco, por exemplo, os ratos, eles possuem uma combinação genética muito parecida
com a gente, né? Eles são mamíferos também. Então, eles carregam muitas semelhanças. Então, por isso que testa-se alguma vacina, geralmente em animais, primeiro, para depois testar nos seres humanos. E vamos entender qual é a fase 3 agora? O terceiro estágio da produção de uma vacina é o início dos testes em seres humanos. Esse terceiro estágio, ele é dividido em 3 fases. Olhe para cá. Então, a partir do momento que é aprovado em animais, né, o segundo estágio, vai acontecer o teste em seres humanos, como a gente vai aprender agora. Então, observe quais são os passos, né, desse terceiro estágio e as 3 fases que se divide esse terceiro estágio. Observe na imagem. A primeira fase da terceira etapa é utilizar, né, esse vírus, essa vacina, em pessoas saudáveis. Volta para cá. As pessoas saudáveis, geralmente, elas têm um sistema imunológico muito mais eficiente que as pessoas consideradas de grupo de risco. Então, a primeira fase para a liberação de uma determinada vacina, depois que ela foi produzida, é você testar em um pequeno grupo de pessoas saudáveis, né, para verificar se as pessoas criam uma resposta imunológica em relação a essa vacina. Vamos entender qual é o segundo estágio? Observe na imagem. A segunda fase é você vai aumentar o número de amostras, de amostragem, aumentar o número de pessoas que vai receber essa vacina e incluir dentro desse grupo pessoas com grupo de risco. Né? Volta para cá, essas pessoas com grupo de risco são pessoas de mais idade, pessoas diabéticas, pessoas hipertensas, né, que querem participar desse processo de testes aí de uma produção de uma determinada vacina. Só sabendo que algumas pessoas recebem a vacina corretamente e outras recebem o que nós chamamos de placebo, que é alguma substância que não é o vírus, para verificar se aquela pessoa foi curada ou pelos próprios processos naturais, certo? Ou foi realmente por causa da vacina. Então, injeta-se a vacina e também injeta-se em um outro grupo uma substância conhecida como placebo, que é uma substância que geralmente não vai gerar uma resposta imunológica, mas para verificar se o fator psicológico pode afetar aí no desenvolvimento e na cura de uma determinada pessoa. E o terceiro estágio, observe, a terceira fase, é você mesclar centenas de pessoas, algumas com grupo de risco e outras não, né? Você vai aumentar muito a amostragem, volta para cá e inserir o placebo também nessa fase aí. Então, todas essas etapas são necessárias para que haja a produção de uma determinada vacina, ok? Muito bem. Agora vamos entender o que é o soro, né? O soro também, como nós aprendemos, é uma forma de imunização passiva. Observe na imagem aí, falando um pouquinho mais sobre o soro. Os soros são usados em casos em que há necessidade de um tratamento rápido, quando não é possível esperar a produção de anticorpo pelo nosso corpo. Então, alguns tipos de soros são utilizados, principalmente o soro antiofídico, que é o soro para venenos de cobra, né? Tratamento de algumas doenças e transplante de órgãos. Volta para cá. Então, você utiliza o soro, que são esses anticorpos prontos, quando você não tem a capacidade de utilizar a vacina, não há tempo hábil para aquela vacina gerar uma resposta imunológica. Então, utiliza-se os anticorpos prontos. Só lembrando que o soro, ele não gera memória imunológica. Então, nós temos algumas imagens aqui relacionadas a algumas doenças, né, e outros elementos que nós utilizamos o soro. Na primeira imagem nós temos o soro, na segunda imagem nós temos uma serpente, né, no caso uma cobra cascavel, só lembrando que cada tipo de cobra vai ter um soro específico. A terceira imagem está relacionada ao tétano, que é uma outra doença que é tratada com o soro. Embaixo nós temos aí o botulismo, que é uma das principais formas de intoxicação alimentar grave, que deve ser tratada com soro, porque não tem como gerar uma resposta imunológica. Uma outra doença que também utiliza-se o soro para o tratamento é a raiva, que nós já aprendemos, já falamos sobre ela hoje aqui, por causa do efeito muito nocivo e rápido dos seus sintomas. E, por fim, no caso de transplante de órgãos. Volta para cá. Então, o transplante de órgãos, principalmente, ocorre a chamada de rejeição, né? A rejeição aos órgãos que foram implantados ali, transplantados. Então, você utiliza o soro para que impeça
que haja essa rejeição, ok? E vamos entender um pouquinho como ocorre a produção do soro. Observe na imagem aí, ó, a produção do soro antiofídico acontece bem parecida com os outros soros das doenças que nós citamos. Geralmente utiliza-se um animal de grande porte, como é o caso do cavalo. Então você vai injetar, né, o soro, a doença no caso, ou o veneno da cobra ali no caso no cavalo, e esse cavalo ele vai gerar uma resposta imunológica, ele vai produzir os anticorpos específicos daquela doença que você inoculou ou aquela toxina que você colocou no corpo dele. Aí você vai coletar o sangue do cavalo, vai fazer uma separação das células do sangue com o soro que contém os anticorpos. Volta para cá. E dessa forma você vai ter dentro do plasma sanguíneo os anticorpos que podem ser utilizados em pessoas, em seres humanos, e assim esses animais participam bastante na produção de soros, ok? Que é muito importante. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, uma aula muito interessante sobre o desenvolvimento de soros e vacinas, né? Eu sou o professor Roque, sou professor de Biologia da Rede Estadual. Esse foi mais uma aula sobre um tema integrador. Eu te espero na próxima aula, ok? Um abraço.